turma, tudo bom? Se você soubesse como é difícil gravar vídeo, acho que tá a quarta vez que eu tô gravando o vídeo, tá? O meu vizinho se mudou, tá? Então ele tá batendo aqui em cima, então se vocês escutarem algum barulho, me desculpem, mas estou trabalhando de casa, né? Então não consigo fazer muita coisa. Na nossa aula hoje estava prevista gestão do capital de giro, tá? Então hoje a gente vai trabalhar sobre isso. Uma das atividades da gestão financeira é a administração do capital de giro. A pessoa responsável pelos recursos financeiros de uma empresa, ela sendo pequena ou grande, é quase totalmente tomado pela administração dos ativos correntes, né? Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, professora, mas o que é capital? Calma lá, a gente já vai desmembrar tudo isso. Então, capital é o valor líquido dos ativos de uma empresa, tá? Mas e o que são ativos? Ativos de uma empresa são os bens e direitos que uma empresa possui e que podem ser convertidos em meios monetários, ou seja, dinheiro. Por bens conhecemos então o dinheiro em caixa, móveis, imóveis, maquinários e estoque de mercadoria. Por direito conhecemos as dívidas a receber. Tá? Aí, tá, mas que dívidas? O que eu tenho para receber na minha empresa que vai virar esse capital? Então, esse direito. Vamos usar aqui o colega Mauro, tá? Ele vendeu uma leva de pães artesanais para uma padaria do centro da cidade. E aí, a padaria disse assim, não, mas eu quero um prazo para te pagar. Quero 10 dias. Aí ele disse assim, tá, ok. Aí ele foi lá e emitiu um boleto bancário para essa empresa, uma duplicata, a receber. Então, esse é o direito dele, ele tem essa dívida a receber. Essa padaria do centro da cidade deve para ele e ganhou um prazo e vai pagar para ele em algum momento, tá? Vamos continuando então. O capital é o recurso financeiro da empresa. O investimento efetuado pelos proprietários, né, ou acionista para a criação e operação da empresa. Então, o capital é só um dinheiro investido pelos acionistas, pelos proprietários? Não, tá? A empresa pode utilizar recursos de terceiros nas operações dos seus negócios. E existem dois tipos de capitais, tá? Dois, não quatro, né? Dois, o próprio e o de terceiros. O que é capital próprio? O nome já diz. Ele é composto pelos itens do não exigível, isto é o capital pertence aos proprietários ou acionistas da empresa. Vamos usar a Kellen agora de exemplo. A Kellen resolveu abrir uma empresa de quiches, tá? Ela tá vendendo, ela colocou a empresa dela e aí ela se demitiu lá da onde ela trabalhava, ela não gostava mais de trabalhar naquele lugar. E aí ela levantou o dinheiro do fundo de garantia dela, uma reserva econômica financeira que ela fez em todos esses anos, para colocar essa empresa dela em funcionamento. E aí ela precisava de recursos financeiros para montar essa empresa, para comprar um fogão industrial, de formas, matéria-prima, batedeira, os insumos para fazer para fazer os quiches dela. Então ela pegou o capital próprio dela para montar essa empresa, tá? Ou o capital de terceiros, que corresponde às exigibilidades da empresa, como empréstimos, debêntures e ações preferenciais. Também denominado capital externo, pois não é propriedade da empresa, tá? Aí, vamos dizer assim, a Kelly convidou a Patrícia para ser sócia dela, mas a Patrícia precisava colocar um dinheiro nessa empresa delas. E aí a Patrícia disse, bah, Kelly, eu até quero trabalhar contigo, seria um sonho a gente ter a nossa empresa, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho fundo de garantia, não tenho economia. E aí a Kelly disse para a Patrícia, bah, acho que a gente conseguiria vender muito bem os nossos produtos, trabalhando junto ficaria muito mais fácil. Enfim, elas estão querendo colocar o negócio juntos. Aí a Patrícia disse, bom, eu posso tirar um empréstimo bancário. Aí ela vai lá no banco, negocia, faz um empréstimo bancário e coloca o capital na empresa, né?
vai ser um capital, ela vai ser sócia da empresa, mas ela pegou um capital de terceiros para colocar nessa empresa, tá? Ou ela não conseguiu tirar um dinheiro no banco, ela pediu para o pai, para o tio, para o avô, para um amigo, né? Pediu para um colega e ela pediu para a Melissa emprestar esse dinheiro. E ela vai ter que pagar esse dinheiro. Então esse capital, ele é de terceiro. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, tu falou em debêntures, o que que é isso? Tá, vamos lá. Debêntures, então, eles são títulos de dívidas de médio e longo prazo, a partir de 2 anos ali, que eles podem ser emitidos por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, ou seja, empresas privadas, com exceção de bancos, tá? Eles emitem um título mais ou menos parecido, mas eles são chamados de CDBs. Tá, aí vocês estão perguntando assim, será que existe risco em aplicar o seu capital próprio ou pegar um capital de terceiros e como que funciona o retorno desse capital? Então, quando os proprietários ou os acionistas ingressam com algum capital, eles esperam um determinado retorno e eles assumem um certo risco, né? Porque quando a gente coloca um negócio, a gente sabe que ele vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de capital, mas ninguém te dá uma garantia que aquilo vai dar certo, né? Ninguém chega assim, ó, coloca 30 mil nesse negócio, abre um negócio, eu vou abrir esse negócio, eu vou colocar 30 mil reais nele e vai dar tudo certo, daqui a uns dias eu vou estar faturando 100 mil reais, 200 mil reais daqui a um ano, né? Ninguém tem essa certeza, existem riscos. E esses riscos, eles podem ser minimizados, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Mas eles não existe uma fórmula mágica, infelizmente, né? Seria muito bom se existisse, tá? Então, da mesma maneira que os terceiros, como fornecedores, bancos, financeiras, eles também fornecem capital para uma empresa esperando um determinado retorno, eles correm algum risco, tá? Mas que retorno é esse que se espera? O retorno significa ganhos ou perdas em que o proprietário do ativo incorre durante um período, um rendimento a maior, tá? Então, o retorno é calculado pela soma dos pagamentos periódicos, dividendos ou juros e pela valorização do capital ativo e o retorno total. Professora, eu não entendi nada do que tu falou. A Patrícia pegou lá um dinheiro com o banco. E o que o banco espera dela? Que ela dê um retorno. Ela pegou 10 mil reais. Aí o retorno disse, ai Patrícia, como você é linda, me devolva os meus 10 mil reais, está tudo certo entre nós? Não, né? Eles vão querer um juro, né? Ele vai ter que devolver, ela vai ter que pagar esses 10 mil com juro e correção. Então, dependendo do prazo que ela pediu para pagar, 12 meses, 24 meses, 36 meses, esse juro ele vai variar, ele vai ser muito maior. Então, de repente, ela pegou 10 mil e tá pagando 17, né? Mas ela não tinha aquele dinheiro para colocar aquele negócio, mas ela apostou nele e resolveu investir. E ela conseguiu pagar. Glória a Deus, né? Tá? Então, esses terceiros, eles vão querer esse retorno. De repente, se ela tivesse pegado esses mesmos 10 mil com a Melissa, que a Melissa disse, nós somos amigas, eu confio em ti, eu vou te emprestar os 10 mil. Só que esse dinheiro, ele estava guardado, eu estava investindo ele. E ele estava me rendendo 1% ao mês. Então, eu te empresto e tu vai me devolver esse 1% ao mês, porque ele estava rendendo, né? E ele é meu e eu estou te emprestando. Enfim, tá? É isso que aquelas palavras bonitas dizem para vocês. Então, e o que é o risco? A gente falou do retorno esperado por terceiros, e o que é o risco? É o grau de incerteza associado ao resultado do investimento. É uma possibilidade de perda, tá? E aí aqui a gente vai ver que existem 2 tipos de riscos, tá? O econômico e o financeiro. Tá, mas o que significa esses riscos e qual é a diferença entre eles? Então, o risco econômico é aquele risco inerente ao negócio da empresa, é incerteza ou variabilidade relativa dos resultados da empresa que depende do ramo de atividade, do tipo de operação, do tipo de produto ou serviço, bem de consumo ou de produção, durável ou perecível. E é característica do mercado, se ele é venda sazonal, cíclica ou variável, tá? Digamos que uma empresa que vende sorvete, ela tem uma venda sazonal, né? No verão ela vende muito mais. Então essa empresa,
para ela diminuir esses riscos econômicos, no verão ela vai ter que achar alternativas, né, para continuar com esse capital circulando, que depois a gente vai ver o que é capital circulante, entrando dinheiro dentro dessa empresa. Mas são riscos, né, que se correm. E aí, quando tu vai pedir lá um empréstimo bancário, por exemplo, um capital de terceiros, eles vão avaliar tudo isso. Se o teu negócio pode correr um risco econômico. Aí vamos pensar nesse momento delicadíssimo que a gente está, de pandemia. O setor que mais está sofrendo é o setor de música, né? De shows, de eventos, de festas, de bares, porque não podemos nos aglomerar. Se não podemos nos aglomerar, esses bares não podem abrir. Aí vamos pensar assim, ó, uma empresa foi lá no banco, pediu dinheiro, foi avaliado, show. A tua empresa realmente é uma empresa que vai nos dar o retorno, tu vai conseguir pagar direitinho, tá tudo certo. E aí vem essa pandemia e diz assim, ó, ninguém pode abrir. Se tu não abre, tu não tem dinheiro. Se tu não tem dinheiro, tu não paga tuas contas. Então, provavelmente, o setor bancário também está sofrendo. Não que eu acho que o setor bancário sofra em algum momento, tá? Mas eles também estão deixando, de repente, de receber os seus valores em dia em função desse momento. Então, eles correram um risco econômico. Eles podiam prever isso? Não, jamais. Ninguém podia prever isso que está acontecendo. Mas aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui, esse é o risco econômico, então, vamos continuar aqui. O risco econômico é a consequência da estrutura dos ativos da empresa e das atividades por ela desenvolvidas, então vai depender do ramo escolhido, né? Hoje, vamos pensar no ramo escolhido aí, o setor da alimentação, ele tá super quente no mercado, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, elas não deixaram de comer, elas não deixaram de se alimentar, elas deixaram de fazer outras coisas. Mas de comer elas não podem, né? Porque é a nossa subsistência humana. Então, esse ramo está aquecido no mercado, em detrimento de outros que, infelizmente, a gente nem sabe se vão conseguir voltar e nem também quanto tempo que vão ficar aí endividados, vão pedir falência, enfim. E aí a gente tem o risco financeiro, que é o risco de não obter a remuneração do investimento. Isso está relacionado com a remuneração do capital de terceiros e corresponde à variabilidade dos retornos para o acionista ordinário. E eu já explico o que é ação ordinária, tá? Então, na realidade, o risco financeiro é consequência da estrutura das fontes dos recursos da empresa. O risco financeiro, então, está ligado à proporção de emprego de recursos que exigem remuneração fixa e prioritária, a remuneração dos acionistas ordinários. Tá, mas o que é ação ordinária, o que é a ação prioritária ou preferencial? Então, vamos lá. Ação ordinária, então, os acionistas têm direito ao voto, né, numa empresa aí que tem votação, e participam de todos os lucros e prejuízos associados àquela empresa. Então, todos nós aqui da sala, nós temos uma empresa que fornece aí comida para casamento, tá? A nossa remuneração, o nosso lucro que nós vamos tirar lá, ele não é preferencial, né? Ele é ordinário, ele é por ordem, digamos assim. Tá, mas a empresa tá super aquecida, ganhando dinheiro, estamos só na felicidade. Vamos rachar de igual forma, ou como determinamos lá, o nosso lucro e os nossos recebimentos. Tá, mas deu a pandemia, ninguém mais casa, ninguém mais faz formatura, o que nós fazemos? Rachamos os prejuízos também, tá? Então, a empresa, quando ela não obtém lucros, os acionistas não recebem nenhum retorno de seus investimentos. Então, os acionistas comuns não têm garantias de receberem qualquer coisa se os ativos da empresa forem liquidados. Tá, mas como assim os ativos da empresa forem liquidados? Aí a nossa
nossa empresa quebrou, tá? E aí os nossos funcionários nos colocaram na justiça. Eles são prioridade, né? Depois, aí, tá, então como é que a gente não tem dinheiro, como é que a gente faz? Você vende os ativos da empresa. O que a gente viu que são os ativos? São os equipamentos, os imóveis, o dinheiro que tiver na conta. Tudo isso vai ser preferencial dessas pessoas, ou o banco lá, a preferência é nossa, e nós lá no final, se sobrar alguma coisa, se não sobrar dívidas para além, nós dividimos o que sobrar, tá? Então, esses investimentos, nada além do seu investimento original, e eles podem ser substanciais, ter substanciais retornos. Esses acionistas são os verdadeiros donos da empresa, né? Então, os donos não têm preferência. O que é ação preferencial? Os acionistas preferenciais têm direitos prioritários nos ativos da empresa sobre os acionistas ordinários. Lá, quando a gente montou na nossa empresa, a gente colocou que a preferência dos recebimentos é do colega Rodrigo e deixa eu pensar aqui, e de um outro colega, agora não me vem ninguém, o Mauro, que me vem na cabeça. Eles são os acionistas preferenciais. E temos os acionistas ordinários, né? Não somos ordinários, vamos dizer assim, que nós não temos preferência, né? Eles vão receber primeiro e se sobrar, nós receberemos também, tá? Então, vamos lá. Entretanto, as ações preferenciais não têm data de vencimento, e no caso da liquidação dos ativos, os detentores das ações preferenciais serão ressarcidos somente após os direitos dos credores de curto e longo prazo serem satisfeitos, tá? Vamos voltar lá aos riscos. Quando o risco econômico é elevado, a gestão financeira vai procurar reduzir o risco de financeiro, então, evitando o alto endividamento, né, dessa empresa e baixando a proporção de capital de terceiros, tá? E como é que a gente encontra o equilíbrio entre risco e retorno? Então, a gestão financeira ela vai tentar proporcionar certo equilíbrio entre esse risco e esse retorno de uma empresa. O retorno ou a rentabilidade, ela é medida pelas receitas menos os custos incorridos, tá? O risco é medido pela probabilidade da empresa tornar-se insolvente, isso é, incapaz de pagar suas contas, dívidas ou obrigações nos seus respectivos vencimentos. O risco é sempre uma possibilidade de perda, tá? O retorno de uma empresa é o lucro. Lucro é sempre uma possibilidade de ganho, né? Já está dito na palavra. As duas preocupações fundamentais da gestão financeira são aumentar o lucro e diminuir os riscos. Tá, mas e como é que a gente aumenta o lucro? Tá? Bom, por meio de um volume maior de receitas, tá? De vendas, eu quero aumentar o lucro da minha empresa. Eu vou aumentar o valor do meu produto, né? A gente sempre pensa assim, ó, poxa, eu quero ganhar mais, o meu produto aqui, eu tenho uma loja de cupcakes e pessoal, eu sempre vou usar com vocês exemplos gastronômicos, né? Porque vocês são da área, tá? Então, eu sempre vou usar comida. Então, então eu tenho um cupcake aqui, eu vendo 10 cupcakes por mês, mas eu tô precisando ter mais receita na minha empresa, eu tô precisando ter mais lucro. Então, eu acho que esse cupcake aqui, pensando bem, ele vale R$12. Não, né? A gente não pode fazer isso. Depois, na próxima aula que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar sobre como precificar um produto, a gente vai perceber isso. Então, para aumentar o lucro da minha empresa, eu tenho que aumentar o meu volume de venda. Eu tenho que vender mais cupcakes. Se eu vendo 10, eu vou ter que encontrar estratégias e meios. Lembra que a gente trabalhou lá numa aula sobre estratégia, né? Estratégia financeira. Então, eu vou ter que encontrar estratégias de vendas, de aumentar a venda desses produtos. Eu vendo só para o consumidor final. E por que não, de repente, fazer uma parceria com uma padaria, né? Eu vou lá e digo para ela, olha, eu vou deixar meus bolinhos aqui. E aí,
todos os dias eu venho, te trago, e no final do dia eu venho receber o valor que tu vendeu e a gente acerta uma comissão. Então, existem vários meios de aumentar essas vendas, tá? A gente pode trabalhar isso num outro momento. Mas, como aumentar o lucro de uma empresa? Aumentando o número de vendas, tá? Também, por meio da redução de custos, aumentando a eficiência e a produtividade de uma empresa, aumentando a produtividade desses produtos. Quanto mais eficiente for a tua produção, né, as pessoas que trabalham contigo, ou se tu trabalha, menos custos tu vai ter, tá? Como outra questão, por meio do investimento em ativos mais rentáveis que produzam maiores receitas. Eu só consigo fazer 15 bolos por dia, digamos assim, porque o meu forno só comporta 15 formas, né? Ou a minha batedeira não dá conta. Então, tu investir em equipamentos, maquinários, ativos que vão poder ajudar nessa produção e aumentar ela para ter mais vendas, tu tá aumentando o teu lucro. Tá, professora? Falamos de lucros, como aumentar o lucro. E como é que a gente reduz os custos, né? Então, você pagando menos pelos itens ou serviços utilizados, administrando os recursos com maior eficiência para evitar desperdício. Quantas empresas, principalmente do ramo de alimentação, elas têm um desperdício enorme de alimentos porque ela não se planejou, porque ela não tem uma gestão financeira da empresa dela. Porque aí as pessoas assim, eu fui lá, digamos, alguém que trabalha com frutos do mar, tá? Digamos assim. O vendedor veio aqui e me fez uma baita oferta de frutos de mar, do camarão, que era R$50 o quilo, e me vendeu por 30 se eu comprasse 10 sacos. Ali tu tá trabalhando com um produto altamente perecível, delicado, né? E aí tu vai lá e compra, tu se empolga porque tu não tem uma gestão financeira da tua empresa, tu não tem um controle de estoque e tu também não sabe do teu poder de venda, né? Tu não controla nada, tu simplesmente faz. Porque afinal o que tu sabe fazer é frutos do mar. Aí tu vai lá e compra. E aí tu comprou e não conseguiu vender, não conseguiu fazer, ou não olhou direito lá quando o vendedor veio e te vendeu, tinha dos 10 sacos, 2 estavam estragados, e aí tu teve desperdício, o teu dinheiro, se foi. Por quê? Porque não teve um planejamento financeiro, não teve esse cuidado. Então, na compra de matéria-prima, compra de maquinário, tudo isso, ele tem que ser administrado, né? Administrar esses recursos com eficiência, com cuidado, ser minucioso, ele vai te ajudar a reduzir os teus custos, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, me achei. Então, por meio de um volume maior de receitas e investimentos em ativos, então, para que se produzam maiores receitas, aumentando a eficiência e produtividade. Tá? Entendido? Então, vamos lá retornar ao conceito de capital e como classificá-los. Enquanto a utilização, nós temos 2 tipos, o capital fixo e o capital de giro, ou capital circulante, de repente vocês podem encontrar, tá? O que é capital fixo? Capital, então, a gente sabe que são os recursos financeiros, né, que a gente vai disponibilizar para a empresa ou que vão estar dentro da empresa. E ele é constituído pelos ativos imobilizados, né? Os investimentos em ativos imobilizados são efetuados a longo prazo, eles são estáveis, eles pouco sofrem alterações ao longo do tempo. E, por exemplo, assim, é o caso de edifício, fábrica, máquinas, equipamentos, instalações de propriedade da empresa, né? Então, esse é o nosso capital fixo.
nós compramos um prédio para colocar a nossa indústria de pães, de pizza. Então, nós compramos, né? Então, ele faz parte da empresa. Então, ele é um capital fixo. Foi disponibilizado dinheiro para comprar aquilo lá. Então, ele vai não vai ter variações, né? Vai estar lá, paradinho, né? Ele está fixo o nosso dinheiro. E o que é capital de giro? Né? Todo mundo fala, a minha empresa, eu não consegui dar continuidade dela porque nós não tínhamos capital de giro, porque nós precisávamos de capital de giro. O que é o capital de giro? Então, ele é constituído por os ativos circulantes, também chamados dos ativos correntes, né? Então, os investimentos em ativos circulantes sofrem alterações muito frequentes, quase cotidianas, pois o capital de giro está relacionado sobretudo com as vendas que são realizadas diariamente e sofrem oscilações frequentes, tá? Aí nós temos a nossa loja lá de pães e bolos e entrou lá no sábado, nós fizemos uma venda de R$1.000 durante o dia, né? Só que hoje é segunda-feira, as pessoas retornaram às suas vidas e coisa, e aí hoje a nossa loja estava lá com os mesmos custos, com o mesmo número de funcionários, com o mesmo número de produtos confeccionados, feitos, né? E nós vendemos só R$100. Então, o capital de giro é esse dinheiro que está entrando. Mas é só o dinheiro que entra? Não, é o dinheiro que sai também, tá? Então, esses investimentos são efetuados no curto prazo, em função do ciclo de operações da empresa. Então, boa parte das aplicações de fundos da empresa se destina ao capital de giro. E aí a gente tem dois tipos de capital de giro, o bruto e o líquido, tá? Tá. E o que é capital de giro bruto? Ele é formado pelos seguintes itens, tá? Disponibilidades. O que eu tenho disponível em caixa, o que eu tenho disponível no banco. Mais os investimentos temporários, que são títulos e valores mobiliários, mais contas a receber, mais estoque, que são as matérias-primas, as matérias em produção e produtos acabados. A gente não pode achar que o nosso capital de giro é só o dinheiro, né? É só o que eu tenho em espécie. Não. Se vocês têm estoque em forma de matéria-prima, ou está sendo produzido, ou ele está sendo acabado, ele faz parte do teu capital de giro, só que aqui no caso, bruto, né? Porque ele ainda não foi transformado em dinheiro, tá? É as contas a receber, todos aqueles valores que nós vendemos a prazo, né? 14, 28 dias, 30, 60, enfim. E os investimentos temporários que a gente tem lá, nossos títulos e valores mobiliários. Nós pegamos o nosso dinheiro, percebemos lá no final do ano que sobrou uma gordurinha, né? Rachamos o nosso lucro e disse, vamos investir esse dinheiro. Mas eu não quero comprar nada, não estou precisando comprar equipamento, então vamos comprar um título financeiro que vai ficar nos gerando lá juros, né? Então, são investimentos temporários, mas que eu tenho que ter acesso rápido e fácil neles, caso eu precise, tá? E o que é o capital de giro líquido, então? É o capital de giro bruto, tudo isso que nós falamos agora, menos os compromissos de curto prazo, como fornecedores, funcionários e impostos. Todos os meses, uma empresa tem que pagar os fornecedores, os funcionários e os seus impostos. Aconteça o que acontecer, essas pessoas elas vão ter que receber. Então, o capital de giro líquido é tudo aquilo que nós temos lá no bruto, menos esses compromissos, tá? Aí a gente vai ter a liquidez do nosso dinheiro. Eu fazia muita dificuldade nessa coisa de bruto e líquido, né? De liquidez, mas quando a gente começa a estudar e a perceber que ele é bem simplesinho, né? Quando tu vai lá e diz assim, olha só, eu paguei essa conta, ela está liquidada, né?
tu transformou ela em dinheiro, tá? Tu tem ela, né? Tu tem acesso rápido nela. Então, vamos lá. Então, a definição mais comum de capital de giro líquido é a diferença entre os ativos circulantes e os passivos circulantes da empresa. Se os ativos circulantes forem maiores do que os passivos circulantes, a empresa dispõe de capital de giro, né? Tá, mas eu não entendi, professora. Pode repetir? Nós temos mais dinheiro entrando na nossa empresa do que dinheiro saindo, né? Nós tivemos esse mês uma venda, um total de receitas de venda do nosso capital de giro de 50 mil reais, isso sem incluir o nosso imobilizado, né? E pagamos em compromissos os nossos fornecedores, os nossos funcionários, nossos impostos, 30 mil, 40 mil. Então, nos sobrou 10 mil reais, tá? Então, isso que significa que se os ativos circulantes forem maiores do que os passivos circulantes, a empresa dispõe de capital de giro líquido, porque a gente vai estar conseguindo sempre sobreviver. Então, no mês que vem, se alguma coisa acontecer, eu tenho aqueles 10 mil que sobrou desse mês para colocar no outro mês, entende? Então, ele vai estar sempre circulando ali. Então, toda empresa, tá? Pequena, grande, um profissional autônomo que seja, sabe? Ele precisa de um montante de capital de giro líquido, tá? E isso vai depender muito do ramo da atividade e das condições do negócio. Então, por isso que quando a gente fala, a gente não teve empreendedorismo, né? Mas eu vou tocar um pouquinho no assunto com vocês, que a gente precisa se organizar quando a gente vai colocar uma empresa, né? Fazer um plano de negócios e descobrir os nossos recursos financeiros, o que a gente vai precisar, de material para fazer desenvolver a nossa produção, o que a gente vai precisar de dinheiro para circular e honrar os nossos compromissos durante o mês, tá? Só que assim, eu sou sozinha, não tem problema, tu tem que ter um capital de giro na tua empresa, porque a tua empresa é tu, né? Nas minhas aulas de empreendedorismo eu sempre digo, quando a gente fala de empresário individual, que hoje nós temos essa condição, a empresa é você. Você vai ter que gerir, tu vai ter que te gestar, né? Porque senão ela não vai para frente. Infelizmente, e esse é o pior erro do pequeno empreendedor ou do microempreendedor, quando ele começa a misturar a vida profissional dele com a vida pessoal e aí tudo num caixa só, tá? Mas a gente vai vendo agora nesse momento como separar isso, né? Vamos continuar lá então. O capital de giro líquido é um indicador da liquidez da empresa. Vai ter lá outros índices de liquidez, pois se há ativos circulantes, se os ativos circulantes cobrem as obrigações de curto prazo, a empresa terá capacidade de pagar suas contas nas respectivas datas de vencimento, tá? Então, isso também é muito importante, tá? A pessoa vai lá, se emociona, tá? Digamos assim, eu tenho lá uma produção de 100 bolos por mês, tá? E aí eu consigo sobreviver com aquilo, tenho minha empresa bem organizadinha e tá tudo certo. Aí vem uma padaria grande assim, olha, eu preciso de 1000 bolos esse mês. Tu te emociona, imagina, eu vendia só 100, agora eu vou vender 1000. Nossa, tô nas alturas. Mas aí a empresa diz assim, mas eu só vou te pagar daqui a 60 dias. Pode ser? Aí tu diz assim, não, pode, claro que pode. E não pode. Porque tu vai ter responsabilidades para pagar nos meses 30
e até chegar no mês 60 lá, nos 30, 60 dias, né? Tu vai ter contas para pagar. Aí que tu pensa, ah, mas quando chegar esse dinheiro dos 1000 bolos, eu pago todo mundo. Aí tu tinha juro, tu ficou mal vista, teus fornecedores não querem mais vender para ti. Então, a gente precisa ter tudo isso muito bem organizado e planejado. Não, eu não posso te dar esse dinheiro. Eu posso te fazer o seguinte, tu me paga 50% dos bolos agora e 50% daqui a 60 dias. Aí sim, se der, né, tem que ser calculado, não estou dizendo que isso é uma fórmula, mas aí a gente pode começar a negociar, tá? E aqui diz que então o capital de giro líquido é o capital de giro bruto menos os passivos circulantes, salários, fornecedores e impostos. O capital de giro, então ele funciona no curto prazo. O curto prazo é definido como um período igual a um exercício social que na grande maioria das vezes corresponde ao ano. Ai, professora, como é que eu vou saber qual é o meu capital de giro? Durante um ano. Qual foi a quantidade de dinheiro que entrou na tua empresa, né? Quanto que tu conseguiu administrar durante esse um ano? Tu começou a perceber que as tuas despesas fixas e as variáveis, tu fez lá um levantamento durante o ano passado, girou em torno de 30 mil reais, né? E a tua empresa estava faturando 50. Então, tu precisa que o teu capital seja sempre para arcar com esses 30 mil. Mais os outros meses. Tá, mas professora, faz 2, 3 meses que que a minha empresa não tem receitas, não está entrando dinheiro. Existe uma estimativa, uma estatística, né, um dado financeiro que diz que para uma empresa sobreviver, ela precisa ter 6 vezes o capital de giro dela, que seriam 6 meses, porque em 6 meses tu vai conseguir pensar e te organizar e tu não vai sofrer, porque não tem nada pior do que tu administrar um negócio que tu não tem dinheiro, tá? Então tu vai precisar, bom, é 50 mil vezes 6, eu preciso ter uma reserva financeira para ser o meu capital de giro vezes 6, né? Continuando, então. A maioria dos indicadores financeiros são calculados em função do exercício fiscal, a não ser os indicadores financeiros mensais. Então, a gestão do capital de giro envolve as contas circulantes da empresa, inclusive os ativos e passivos circulantes. Nas empresas industriais, por exemplo, os ativos circulantes representam praticamente a metade do ativo total. E os passivos circulantes são um montante de 1/3 do faturamento. Então, 1/3 do faturamento das indústrias é para pagar fornecedor, é para pagar imposto e é para pagar funcionário, tá? Então, a razão pela qual a gestão do capital de giro é uma das áreas mais importantes e conhecidas da gestão financeira, tá? Toda empresa ela precisa de um nível razoável de capital de giro. Como eu disse para vocês, você chegou num número ali que tu precisa multiplicar vezes 6, né? Mais ou menos, para te poder ter esse valor. Não é um número fixo, né? Não existe como eu disse para vocês, não existe uma fórmula, mas tu tem que ter um nível razoável de capital de giro, pois os ativos circulantes devem ser suficientes para cobrir os passivos circulantes, com alguma margem de segurança. Deu alguma coisa errada, deu uma pandemia no mundo, coisa que nunca ninguém previu. Acho que eu vou falar uma mentira para vocês, não que seja uma mentira, mas eu não tenho esses dados, mas eu posso pesquisar. Eu acho que 70% das pequenas empresas no Brasil, elas fecharam, elas quebraram, porque elas não tinham capital de giro suficiente para se manterem em funcionamento ou esperarem a crise passar, esperarem a economia retomar, e aí elas não têm o que fazer. Elas fecharam. E o pior, acho que dessas 70% delas deviam para terceiros, para bancos, tá? Eu até vou dar uma pesquisada nisso e vou trazer para vocês esses dados, porque eu acho bem interessante a gente estar preparado.
Ai, professora, mas ninguém nunca previu que isso poderia acontecer. Concordo, gente. Nunca ninguém previu. Mas aconteceu, né? E aí, a partir do momento que aconteceu uma vez, daqui 10 anos, se acontecer de novo, ninguém vai poder dizer assim, ah, mas ninguém previu porque nunca aconteceu, né? Todo mundo agora vai estar preparado e quando pensar em colocar seu negócio, vai começar a pensar mais na gestão financeira da sua empresa, né? De como encontrar meios e recursos de ter esse dinheiro para que a sua empresa continue em funcionamento, tá? A gestão do capital de giro, então, ela tem por objetivo administrar cada um dos ativos circulantes e passivos circulantes da empresa para garantir um nível aceitável de capital circulante líquido. Então, os ativos circulantes que estudamos são caixa, né? O que é caixa, professora? Eu não estou entendendo. É aquele dinheiro que entra diariamente na tua empresa e tu tem um caixa, né? Eu vendi um bolo a 15 reais. Tu vai anotar lá, um bolo de morango, né? Esse caixa, esses teus produtos vão estar lá pré-definidos, pré-estabelecidos. Aí tu vai colocar lá no teu caixa. Eu tive que pagar um telemoto para entregar esse bolo. Vou botar lá na saída do meu caixa, que é aquele teleentrega para o pedido tal, saída, valor lá, 20 reais, enfim, não sei como é que funciona aí em São Borja. Tu vai colocar essa saída lá, tu vai ter que ter esse caixa. Nós já estudamos sobre fluxo de caixa e nós vamos ver semana que vem, vamos dar continuidade desse tema. A importância de fazer esse fluxo de caixa para a gente não se perder, tá? Então, continuando lá nos nossos ativos circulantes. Caixa, títulos negociáveis, duplicatas a receber e estoque. O estoque, ele faz parte do nosso ativo circulante. Eu desembolsei dinheiro para comprar aquele produto que virou estoque, que virou uma matéria-prima, que vai entrar em produção e vai virar um produto final que vai virar dinheiro, tá? Cada um desses ativos deve ser bem gerido a fim de garantir a liquidez da empresa. Simultaneamente, evitar um nível muito elevado a qualquer um deles. Ah, eu tinha dinheiro e eu comprei um alto estoque. Eu estoquei produto. Estoque é dinheiro parado. Se tu tá com eu comprei durante o mês, eu uso 10 creme de leite. Eu achei uma super promoção que me economizava 5 reais no litro do creme de leite. E eu uso 10 litros. Ah, ok, uma baita economia. Mas aquele produto, ele é perecível às vezes, né? Ele tem uma data de validade. Se ele estava em promoção, com certeza ele estava vencendo. E de repente tu achou que tu teve uma economia porque tu estocou aquele produto. Só que não. Aquele produto, ele saiu muito mais caro do que tu imaginava. Porque ele ficou parado, ele venceu, ele estragou e tu teve que botar no lixo. Ou ninguém pediu um produto que vem com creme de leite, que tu vai usar esse creme de leite. E aí aquele creme de leite ficou lá parado. E aí ele tá parado, tá? Mas ele é meu. Só que aí tu precisou de dinheiro para comprar uma outra coisa. Tu não pôde porque tu já antecipou o dinheiro de um produto que tu nem sabia se tu ia usar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o estoque. Então a gente tem que saber muito bem quais são os nossos produtos e o que nós vendemos deles, para a gente poder ter estoque daquilo que é necessário. Tá, me desculpem. Daquilo que é simplesmente necessário. Se eu tenho... Tá, mas olha só, professora. Os produtos que eu compro, eles vêm lá de São Paulo. Eles demoram muito para chegar em São Borja. E aí eu tenho que ter um estoque. Ok. Então, tu tem que ter a sensibilidade e a noção de saber se esse produto e desse estoque vale a pena ter ele. E se esse estoque ele vai girar, né? Ele tem que ter um giro. Ele não pode ficar parado, tá? Aí aqui eu vou contar um negócio pra vocês. O meu marido agora fez aniversário e ele ganhou uma furadeira do meu cunhado. E aí o meu cunhado... chegou a furadeira, ele comprou pela internet. E aí ele abriu a furadeira e a furadeira estava toda
enferrujada. Não era a furadeira que estava enferrujada, eram as ferramentas que vêm naquela furadeira. E aí ele enlouqueceu, né? Ele ligou para a empresa dizendo que a furadeira estava enferrujada, que ele queria trocar. Ok. Aí eles mandaram outra furadeira. Aí chegou aqui a furadeira. Aí ele abriu a furadeira antes de trazer pro meu marido. A furadeira também estava enferrujada. Aí tá, tudo bem. Aí ele ligou lá na empresa, fez um escândalo. Que, ai, olha só, como assim? Eu já liguei, eu já pedi para vocês. Liguei avisando que essa furadeira estava com problema e vocês me mandaram ela outra igual, toda enferrujada. Aí, tá, não, tudo bem. Aí eles mandaram outra furadeira. Quando chegou aqui, a gente não acreditava o que estava acontecendo. A furadeira também estava enferrujada. Aí eu disse assim, ai, vamos limpar isso aí. Aí ele já tinha limpado uma delas. Uma caixa da furadeira lá que vinha várias ferramentas. Ele já tinha feito uma limpeza com vinagre lá, já tinha tirado tudo. Eu disse assim, ai... E aí o pior, eles não recolheram essas furadeiras. Elas ficaram aqui. Mas ele ligou e reclamou de novo. Aí o cara disse assim pra ele, olha, eu não posso mais te mandar outra furadeira. O que eu posso fazer é te devolver o teu dinheiro, mandar recolher essas aí, porque eu não tenho mais furadeira em estoque. Aonde que estava o estoque dessa empresa, gente? Ai, esse estoque estava aqui na minha casa. Nós tínhamos 3 furadeiras dentro da nossa casa. Então, por quê? Porque não estava tendo uma gestão desses produtos lá dentro dessa empresa. Eles, obviamente, não abriram. Eu acredito que deve ter vindo um container e por ser aço, aquilo ali, ele se enferrujou, deve ter vindo pelo mar, se enferrujou e coisa. Mas olha, se não era para a primeira vez que houve uma reclamação, eles lá iam assim, abre todas as furadeiras. Se tivesse 1000 furadeiras, 100 furadeiras, eu até entendo que não abrisse todas, mas eram 3. E aí esse dinheiro tá onde? O dinheiro dessa empresa está aonde? Dentro da minha casa, eles não vieram até agora buscar as furadeiras, tá? Então, ter cuidado quanto a isso. Estoque parado e dinheiro parado. E na casa dos outros é pior ainda, hein? Nem sei se eu vou devolver. Tô brincando. Vamos lá. Então, quais os passivos circulantes que a gente estudou até aqui? Duplicatas a pagar, títulos a pagar, despesas provisionadas a pagar, como provisões de passivos, salários e ordenados a pagar, juros, né? Tudo que é a pagar, ele é passivo, tá? Então, ou seja, despesas já incorridas no regime da competência, mas ainda não estão pagas. O que é o passivo? Esse mês, eu tenho que pagar o trabalho dos meus funcionários referente a julho de 2020, né? Então, a gente trabalha e depois recebe, a gente trabalha e depois recebe. Eu tenho que pagar os meus fornecedores referente a julho de 2020, eu tenho que pagar a luz referente a julho de 2020. Esse é o nosso passivo. Eu vou ter que pagar os impostos referente a julho de 2020. Esse é o nosso passivo, então, circulante, tá? É tudo aquilo, tudo que circula, né? Ele vai continuar, todo mês ele vai estar lá, circulando. Então, esses passivos circulantes, eles devem ser geridos para garantir que cada uma das fontes do financiamento de curto prazo seja usada adequadamente. E aqui eu trago para vocês, então, os dilemas da gestão do capital de giro. A gente tem dilemas, né? Super aula de psicologia, mas vamos lá. Então, para envolver aplicações e ativos circulantes, a gestão do capital de giro, ela deve levar em consideração 3 dilemas, tá? E eles devem ser conciliados. O primeiro dilema. Os ativos circulantes devem ter uma liquidez compatível com a composição dos prazos de vencimentos das dívidas, tá? Principalmente os de curto prazo. Eu preciso que entre receitas dentro da minha empresa, tá? Para que eu possa fazer o pagamento das minhas dívidas. Então, eu tenho lá que pagar os meus fornecedores, os meus funcionários, os meus impostos. Então, eu preciso que esses ativos
eles têm uma liquidez compatível? Não, aquilo que eu disse para vocês, não adianta eu ter despesas mensais de 20, 30 mil reais, fazer uma venda de 90 e dar um prazo de 60. Eu preciso que se entre aquele dinheiro do mês para pagar as minhas contas, tá? Basicamente isso. Então, isso significa que os ativos circulantes devem ter um prazo para se transformarem em dinheiro e um risco de transformação em dinheiro. Faz tanto tempo que eu não falo tanto e agora minha garganta não está aguentando, mas vamos lá. As contas, então, devem ser pagas nos vencimentos e os ativos circulantes deverão estar líquidos no momento certo. Os ativos circulantes, então, devem ter sua liquidez aprazada com as datas de vencimentos das contas a pagar, né? Se a gente não paga uma conta em dia, ela vai vir com juro. E isso vai impactar a gestão financeira da nossa empresa. A gente tem que ficar atento a isso. O nosso segundo dilema é o dilema entre liquidez e rentabilidade dos ativos circulantes. Os ativos circulantes constituem um investimento necessário para sustentar certo volume de vendas da empresa, tá? Assim, então, elas vão contribuir para o objetivo de rentabilidade na medida em que garante certo volume de vendas. Só que assim, gente, vamos cuidar, entretanto, o seu retorno direto à nossa rentabilidade, principalmente nas disponibilidades e nos investimentos em ativos fixos, tá? Então, isso significa que, ao enfatizar a liquidez, os ativos circulantes podem perder a rentabilidade. A dificuldade está no equilíbrio entre liquidez e rentabilidade dos ativos circulantes, tá? Está entrando dinheiro e está nos rendendo. Ou estou fazendo vendas a prazo, ou e esse dinheiro ele não está entrando no momento certo para mim poder pagar as minhas contas. Então, eu tenho vendas, mas eu não tenho liquidez desses produtos, tá? Isso faz me lembrar quando o meu marido vendia vinho. As pessoas queriam, ele pagava o fornecedor dele antecipado e as pessoas pediam prazo. Ele tinha renda, ele tinha rentabilidade, ele tinha venda, mas ele não tinha liquidez. Quando chegava para pagar o boleto do fornecedor, ele não tinha dinheiro. Mas era porque ele não estava programando a liquidez das vendas dele, tá? A gestão dos ativos circulantes, então, principalmente das disponibilidades e estoques, né? Ele deve proporcionar saldos adequados que não sejam excessivos, de um lado, ou insuficientes, de outro. Aí, digamos assim, outra coisa, né? A gente tá falando aqui, que eu falei pra vocês de estoque, vocês vão comprar o creme de leite porque tinha um desconto, mas aí vocês não têm aquele produto girando. Vocês não vão usar aquele creme de leite para girar aquele produto. Mas, de repente, também pode surgir uma venda. Alguém vir comprar e você não tem estoque porque você ficou segurando o teu dinheiro porque tu não fez o estoque. Tu tem que ter a gestão desse estoque também. Tu deve conhecer o produto que tu faz para poder fazer essa gestão. Não estou dizendo assim, ó, não tem um estoque porque estoque é dinheiro parado. Você tem que ter um equilíbrio. É fácil? Existe fórmula? Não. E eu não tenho uma fórmula para dar para vocês, porque cada negócio é um negócio. Tá? Então é preciso evitar os extremos, a manutenção de saldos excessivos com investimentos e custos mais altos, ou a manutenção de saldos insuficientes com investimentos e custos menores, mas com riscos maiores, como falta de caixa ou falta de estoque, né? Então tem que ter esse equilíbrio e esse cuidado, fazer essa gestão. Então, para não pendular entre os custos do excesso e os riscos da insuficiência, o remédio é calcular o lote econômico. O que é lote econômico? O lote econômico é o ponto satisfatório que minimiza as desvantagens do excesso e as da escassez. A dificuldade, então, é encontrar um meio termo que evite esse excesso e essa escassez. Então, esses três dilemas, eles devem ser considerados na gestão do capital de giro, abrangendo a gestão das contas circulantes da empresa, que incluem os ativos e os passivos circulantes. Agora a gente vai ver um pouquinho o que é o ciclo de caixa, como é que a gente faz esse dinheiro realmente circular, tá? Então, lá no fundo, os ativos circulantes constituem o capital da empresa.
que gira até se transformar em dinheiro dentro de um ciclo de operações. Esse ciclo de operações varia de empresa para empresa, né? Porque cada empresa ela tem a sua natureza de operações. A gente não vai poder comparar uma empresa de gastronomia, de alimentação, com uma empresa que faz parafuso, entendeu? Então ela vai constituir o tempo necessário para que uma aplicação de dinheiro em insumos circule inteiramente desde a compra de matérias-primas e o pagamento do pessoal até o recebimento pela venda do produto ou serviço ao cliente. Então, é um ciclo, como o próprio nome, o ciclo do caixa. Então, esse ciclo é denominado ciclo de operações da empresa ou simplesmente ciclo de caixa. Cada empresa tem seu ciclo, tá? Que pode variar enormemente com as oscilações de mercado e com a própria natureza da empresa, né? Isso, ela pode ter diversas oscilações. Então, desculpa, a gente tem que estar sempre atento. Ter uma empresa não é fácil, trabalhar dentro de uma gestão financeira também não é fácil, porque tu tem que estar calculando tudo o tempo todo e tem que estar sempre atento. E tu tem que ter ser minucioso para isso, né? Estar atento ao que está acontecendo no mercado e no mundo. Então, uma empresa com curto e rápido ciclo de caixa, ela tem um capital de giro capaz de girar mais vezes durante o ano, né? Eu tenho dinheiro entrando, ele é rapidinho, né? Eu só vendo à vista, eu não vendo a prazo. E eu tenho vendas, né? Tem isso também. Ah, mas eu só vendo a dinheiro. Aqui em Santa Maria tem uma casa de frango que eles só vendem em dinheiro. Eles não aceitam cartão de crédito e nem cartão. Eles não aceitam nenhum tipo de cartão porque eles não querem pagar os custos da máquina. Eles não aceitam cheque, é só no dinheiro, tá? Ah, professora, mas eles não devem vender bem. É o lugar que mais vende frango em Santa Maria, porque o produto deles é diferenciado. Isso a gente pode conversar numa outra aula também, sobre estratégia, posicionamento estratégico, tá? O produto deles é muito bom, então eles podem se dar a esse direito. Então a rentabilidade, o caixa deles e o capital de giro deles, se eles administram bem esse dinheiro, porque também tem isso, né? Deve ser muito bom, porque eles não têm nada a longo prazo para receber. O dinheiro deles tá entrando o tempo todo, entendeu? E a venda deles é muito boa. Domingo tem filas quilométricas para comprar o frango deles. E eles estão ali, eu acho que mais de 40 anos. Então, com certeza eles conseguem ter um capital de giro que gira diversas vezes durante o ano. Então, aí a empresa com um longo e demorado ciclo de caixa não tem condições de girar mais rapidamente seu capital de giro, que é aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Eu faço compras, diminuo, compro em prazos os meus produtos, o meu estoque, mas o meu capital, os meus recursos, eles não estão entrando na mesma velocidade. Tem que ter um equilíbrio disso. E tem que sentar e pensar. Tá? Eu vou deixar um resumo dessa aula, desse material, tá? Nesse material, eu vou disponibilizar uma figurinha, então, que mostra a ideia resumida do capital desse ciclo de caixa. Então, o que envolve? Caixa, compras de matérias-primas, estoque de matérias-primas, produção acabado, vendas, contas a receber, recebimentos de clientes. E aí, esse ciclo vai aparecer de novo, afinal, o caixa novamente, tá? Terminamos, né? Não terminamos. Deixa eu continuar aqui minhas anotações. Tá, me achei. Então, turma, para evitar surpresas desagradáveis, o caixa precisa ser devidamente planejado de acordo com o ciclo de caixa das operações da empresa. Que eu vou mostrar para vocês essa figura lá para vocês, vou deixar para vocês lá no Siga. Tá? Então, trata-se de planejamento de caixa ou orçamento de caixa, que deve indicar o fluxo das entradas e saídas desses recursos financeiros do caixa. Tá? Então, eu vou encerrar a nossa aula aqui. Muito obrigada. E a gente se vê segunda-feira.
A gente vai dar continuidade, então, no conteúdo. E a gente vai estudar sobre a previsão e controle de gastos, o fluxo de caixa, que eu disse para vocês que é super, super, super importante para uma empresa. Um abraço, me desculpem qualquer coisa, eu já tinha contado para vocês que eu fico super nervosa quando eu tô gravando vídeo, eu fico super nervosa, não sei o que me dá, né? Mas se não gostaram, me avisem também, tá tudo certo, já tá de noite, eu comecei a gravar esse vídeo de tarde, né? Mas provavelmente amanhã, dia 11, vai estar no YouTube, ou hoje eu vou tentar subir agora. Muito obrigado quem ficou comigo até agora. Sei que não é fácil, falei bastante, olha aí, eu tô 1 hora falando. Então, semana que vem vai ser mais sucinta a nossa aula, que vai ser via Meet, tá? Prometo, não tem mais o que fazer. Meus óculos agora estão virou lente, né? Então não tenho mais desculpa. Um abração, qualquer dúvida me chamem, tá? Eu tô louca de saudade de vocês.